E aí galera, professor Leonardo, mais uma vez para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai dar continuação ao conteúdo que a gente viu na última aula sobre genética. Na última aula a gente viu que a primeira lei de Mendel ela acaba ditando muitas coisas sobre a vida do ser vivo, né? Sobre as características desse ser vivo. Mas a gente não sabe exatamente então até agora como isso funciona, né? A gente precisa saber os mecanismos que levam essa lei a funcionar. Como é que ela é possível? Como é que isso ocorre? Para entender isso, a gente precisa adquirir alguns conceitos. Esses conceitos vão ajudar a gente a ter alicerce para entender a primeira lei de Mendel e tudo mais sobre genética. Um desses conceitos é o conceito do material genético, de quanto material genético vai ter em cada célula. Nesse caso, quanto a animais, plantas, etc., a gente vai dividir essas células em algumas categorias. As células haploides, diploides e poliploides. São essas três características que a gente vai dividir, que a gente precisa conhecer primeiro. A gente vai começar pela célula haploide, que é mais fácil de compreender. A célula haploide, ela recebe esse nome quando ela tem apenas um conjunto de cromossomos, ou seja, ela não tem par, ela não faz um par de cromossomos. Ela tem apenas um conjunto de cada cromossomo. Esses cromossomos, quando a gente tem apenas um conjunto, elas costumam ser descritas como célula N ou um N. Esse N é a quantidade de pares ou de números de cromossomos que vão ter ali. Se tiver um par de cromossomo, vai ser 2Ns. Se tiver três cromossomos homólogos, vão ser 3Ns. E lembra bem, eu não estou falando que N, ou esse número de Ns, é a quantidade total de cromossomos. Eu estou falando aqui de cromossomos que a gente vai chamar de homólogos, ou cromossomos irmãos. Eles são parecidos quanto ao tamanho, quanto ao material genético que ele vai carregar, quanto a várias características desse cromossomo. Geralmente, as células haploides, no caso da gente, né, elas são encontradas nas gônadas, elas são as células reprodutivas, os gametas, ou seja, espermatozoide, óvulo, etc. Já no caso das células diploides, essas elas vão possuir um par de cada cromossomo. No caso da gente, a gente tem 46 cromossomos no nosso corpo. Mas esses cromossomos, quando a gente divide ele entre os cromossomos homólogos, a gente vai ter 23 pares de cromossomos. Essas células, a maioria das células do nosso corpo, são células diploides. E como eu disse, os cromossomos vão ser encontrados em pares. Nesse caso, a gente pode chamar essas células de 2N, porque ela vai ter duas cópias de cada cromossomo. Pode ocorrer na natureza também o caso de células poliploides. Como que é a célula poliploide? Quer dizer que ela tem mais do que dois conjuntos de cromossomos. Ela pode ter 3N, 4N, 5N, 6N, por aí sucessivamente. Muito comum em plantas, muito raro em animais. Tá certo? Por exemplo, a banana, ela é uma planta que ela é poliploide. Ela tem 3N. Então ela tem três cópias de cada cromossomo. Tá? Esse conceito aqui é base para a gente entender como que isso funciona. E para poder a gente entender essa divisão celular e tudo mais, a gente precisa entender como que a meiose funciona, como que a divisão celular funciona. Para isso, hoje eu separei um vídeo bem legal de um professor que eu achei aqui no YouTube, para vocês assistirem. São 6 minutinhos. E vocês vão entender tudo sobre essa divisão. Como que as características da gente surgem, por que que você é diferente do seu irmão, da sua irmã e tudo mais. Então, se liga nesse vídeo que a gente continua já já. Você já se perguntou por que crianças não se parecem exatamente como seus pais? Ou por que irmãos são tão diferentes uns dos outros? A resposta está em um processo chamado meiose, responsável por produzir gametas para a reprodução. A meiose é o processo pelo qual células haploides são produzidas a partir de células diploides. Para que isso ocorra, os cromossomos precisam ser corretamente distribuídos de maneira a criar células geneticamente únicas com metade do número de cromossomos da célula parental. A meiose ocorre em células especiais chamadas células germinativas, dentro das gônadas de machos e fêmeas. Para que a redução no número de cromossomos seja feita corretamente nas células haploides filhas, duas divisões celulares sucessivas são necessárias. Essas divisões são chamadas meiose 1 e meiose 2.
Embora os processos de mitose e meiose sejam similares, existem algumas diferenças importantes. Uma diferença óbvia é que a mitose resulta em 2 células filhas diploides, enquanto a meiose gera 4 células filhas haploides. Assim como na mitose, a meiose começa após a célula ter passado pela fase G1, S e G2 da intérfase. Durante a fase S, o DNA é replicado, produzindo 2 cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. O par de centríolos no citoplasma também é duplicado e começa a estender os microtúbulos que formará o fuso acromático. As cromátides irmãs permanecem ligadas pelo centrômero e se condensam à medida que a célula entra na prófase 1 da meiose. Até esse ponto, a célula se parece como na mitose, mas 2 eventos ocorrem na meiose e não na mitose e levam à diversidade genética. O primeiro evento ocorre na prófase 1, quando as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado em um processo chamado sinapse, formando uma tétrade ou bivalente. Cromossomos homólogos carregam informações genéticas similares, mas não idênticas. Assim que essa estrutura é formada, o segundo evento, chamado crossing over ou permutação, pode ocorrer. Durante o crossing over, existe uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética. A prófase 1 termina com a fragmentação da carioteca e os centríolos duplicados se movem para polos opostos da célula. À medida que se movem, os centríolos estendem as fibras do fuso acromático. Na prometáfase 1, quando os centríolos estão nos polos da célula, as fibras do fuso estão totalmente formadas. As cromátides irmãs são ligadas às fibras do fuso pelos cinetócoros. Aqui, outra diferença entre a mitose e a meiose. Por conta da sinapse e do crossing over, os cromossomos homólogos permanecem ligados, de maneira que cada par de cromátides irmãs é ligada por apenas um lado pelos microtúbulos do cinetócoro. Já na mitose, cada cromátide irmã é ligada em ambos os lados pelos microtúbulos do cinetócoro, que se formam em polos opostos. Durante a metáfase 1, as bivalentes são aleatoriamente alinhadas na placa metafásica. Devido à segregação independente, esse alinhamento é aleatório e contribui para a diversidade genética. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e se movem para polos opostos. A meiose 1 termina com a telófase 1, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese separa os 2 citoplasmas das células filhas pelo sulco de clivagem. Como os produtos finais da meiose 1 são 2 células filhas haploides, a meiose 2 começa sem que os cromossomos passem por outra rodada de replicação do DNA. Os centríolos novamente se duplicam e começam a se mover para polos opostos de cada célula. Na prófase 2, as cromátides irmãs se condensam, enquanto as fibras do fuso começam a se formar e a carioteca novamente se desintegra. Na prometáfase 2, as cromátides irmãs se ligam às fibras do fuso pelos cinetócoros, por fusos de polos opostos. O fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica na metáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direção a polos opostos da célula. O processo todo termina com a telófase 2, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese ocorre e o sulco de clivagem separam as 2 células filhas em 4 células filhas haploides. As células haploides se especializarão em gametas, espermatozoides ou óvulos. Estes se fundem na fertilização para formar um zigoto, que formará uma criança. A criança recebe metade dos seus cromossomos da sua mãe e metade do seu pai. Como homens e mulheres produzem milhões de gametas, e a seleção dos gametas na fertilização é aleatória, isso contribui para a diversidade genética. Isso explica por que uma criança não é idêntica a seus pais. Mas por que irmãos são diferentes? Essa diversidade vem de várias fontes. Na prófase 1, cromátides não irmãs podem trocar material genético durante o crossing over, aumentando a variabilidade genética. Além do crossing over, na metáfase 1,
Os pares de homólogos são alinhados independentemente na placa metafásica e são distribuídos independentemente às células filhas. Esse processo, chamado de segregação independente, produz 4 células haploides geneticamente distintas. Se o número total de cromossomos nos organismos aumenta, o número de gametas diferentes aumenta pela razão de 2 elevado a n. Isso significa que um organismo n igual a 3 produz 8 gametas diferentes. Para humanos, em que n igual a 23, existem de 2 elevado a 23 gametas diferentes possíveis, o que dá mais de 8 milhões de combinações possíveis. A combinação de segregação independente, crossing over e a seleção aleatória de gametas na reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética e explica por que uma criança não é igual a seus pais nem a seus irmãos. Um erro comum que as pessoas costumam cometer, por não conhecer essa explicação que vocês acabaram de ter, é de achar que gêmeos é o que a gente chama aqui em Pernambuco de filho de tiquinho, que é um pouquinho de um pai, um pouquinho de outro, juntou, aí vai dar gêmeos. Não é assim, tá? Não é assim. As pessoas acham que vão lá, vai ter gêmeos, vai estar lá o óvulo, aí vai vir 2 espermatozoides e fecundar aquele óvulo. Não dá. Por quê? Como a gente viu, a gente tem o nosso material genético de 2 genes, as nossas células são diploides. Se isso ocorresse, iria ter material genético para formar um poliploide, que seria 3 genes. As células teriam material genético de 3 genes. E isso é incompatível com a vida humana. Simplesmente quando isso ocorre, e sim, pode ocorrer, a mulher vai ter um aborto espontâneo. A pessoa que tiver com essa célula no corpo dela, ela vai ter um aborto espontâneo. Ela infelizmente não vai conseguir dar continuidade com a gravidez, porque isso é incompatível com a vida humana, tá certo? Então não ocorre. Então já que não ocorre assim, como é que isso ocorre? Vai vir lá um espermatozoide, ele vai penetrar o óvulo, vai fecundar. Durante a divisão desse óvulo, pode ocorrer uma falha em que, no meio da divisão, essas 2 novas células que surgiram, elas se separam. E no momento em que elas se separam, elas não param a divisão. Elas continuam se dividindo, formam uma mórula, formam não sei o que e tal. E gera 2 indivíduos com o mesmo material genético. Exatamente o mesmo material genético. Temos aqui agora gêmeos idênticos. É mais ou menos assim que surgem os gêmeos idênticos. No caso de gêmeos não idênticos, que ocorre também, como é que funciona? Durante cada mês, cada ciclo da mulher, ela vai excretar um óvulo. Dentro de cada ovário, ele vai liberar um mês, ele libera um óvulo de um lado, outro mês ele libera um óvulo do outro. E aí ocorrem falhas. De repente pode ocorrer uma falha e simplesmente, no lugar dela liberar um óvulo, ela libera 2. Então, nesse caso, vai vir um espermatozoide fecundar um óvulo, outro espermatozoide fecundar outro óvulo, e aí vão ter gêmeos que não são idênticos, que podem ter sexo diferente, que podem ter aparência diferente. É assim que surgem os gêmeos. Então, dadas essas explicações, já apropriadas desses conceitos, a gente precisa entender o conceito de mutação cromossômica, que é um conceito importantíssimo, que permeia a nossa sociedade, né? A gente convive com pessoas que podem portar alguma deficiência cromossômica e a gente precisa entender como é que isso funciona. Durante esse processo de divisão celular, pode ocorrer alguns erros, como a gente já vem vendo aqui, tem erro para todo lado. E esses erros eles podem gerar uma mutação cromossômica. Existem basicamente 2 grandes grupos de mutação cromossômica, que é a mutação numérica e a estrutural. A gente vai começar pela estrutural. No caso das mutações estruturais, é a estrutura do cromossomo que vai ser afetada. A gente pode dividir esse grande grupo em outros grupos menores, que é, por exemplo, o primeiro tipo de mutação estrutural que a gente pode falar é a deleção, que é tipo deletar, tem um pedaço ali do cromossomo que foi deletado. Esse cromossomo que sofreu essa deleção, ele vai faltar uma parte. Então é um problema estrutural, como a gente falou antes. Vai faltar uma parte. Ele vai vir desprovido de um pedaço, de uma perninha daquele cromossomo. Para que o cromossomo perdeu uma perna. Em humanos, a gente tem exemplos
né, de síndrome que ocorre por deleção, que é, por exemplo, a síndrome de Cri-du-Chat, ou também conhecida como síndrome do miado do gato. Tem esse nome que é até engraçado, mas é uma situação bem séria. Isso ocorre o quê? Porque ocorreu uma quebra parcial de uma perninha do quinto cromossomo. Ele perdeu essa perninha, vai faltar um material genético, isso vai trazer danos. Que, por exemplo, esses danos podem ser um retardo mental, microcefalia, a face geralmente da pessoa que tem essa síndrome, ela é meio arredondada. E o miado, o choro da criança lembra o miado de um gato. Daí esse nome vulgar, né, do síndrome do miado do gato. É por conta de uma deleção. Existem outras também, eu usei essa aqui como exemplo, porque é mais fácil de a gente identificar. A gente vai ter a deleção em anel, que é o seguinte: os cromossomos, eles têm, nas pontas deles, eles têm uma estrutura que a gente chama de telômero. O telômero está ali para evitar que o cromossomo se desgaste rápido demais ou que ele se ligue. Então, nesse caso, o cromossomo ele vai vir sem o telômero. Ele surgiu aqui sem o telômero, perdeu o telômero, e o que acontece? Ele vai se ligar, ficando no formato de um anel. Por isso que a gente chama de deleção em anel. Tem também a duplicação. No caso da duplicação, vai ter uma repetição de um pedaço do cromossomo. Ele vai ter aqui esse pedacinho aqui 2 vezes. Nesse caso, como ele não vai ter uma ausência de material genético, na maioria dos casos não dá nenhum problema muito grave. Então o corpo da gente acaba tolerando essa mutação até muito bem, a pessoa tem uma vida normal, muitas vezes nem descobre que tem essa mutação. A gente vai ter também a inversão. Durante a inversão, o que ocorre? O cromossomo ele se partiu e ele montou errado. O pedaço de baixo foi para cima, o de cima foi para baixo, montou errado, teve uma inversão. Também a pessoa pode viver tranquilamente, nem descobrir que teve essa mutação no corpo dela. E a gente vai ter a translocação. A translocação é o quê? É quando uma parte de um cromossomo ele vai bater em um outro cromossomo que não tem nada a ver com ele, que não é um cromossomo homólogo. E a gente vai chamar isso de translocação, esse translocou. Pode ter vários tipos, pode ter uma translocação que pode ser recíproca, ou seja, esses cromossomos eles acabaram trocando pedaços, ou pode ser não recíproca, só um recebeu, o outro não recebeu, ou então pode acontecer também de um receber um pedaço maior, outro receber um pedaço menor e fica um negócio muito louco. Mas é uma forma de translocação. E essa pode trazer consequências dependendo da forma ou do pedaço de cromossomo que for translocado. A gente vai ter agora um outro grande grupo, que são as mutações numéricas. Ou seja, vai ser alterado o número do cromossomo. Nós vamos ter agora 2 grupos grandes dentro dessas mutações numéricas. A primeira vai ser a euploidia. Na euploidia, altera-se completamente o conjunto de cromossomo. Ou seja, todos os cromossomos vão ser afetados, todos. Altera todo o genoma, consequentemente, e no caso de humanos, isso é incompatível com a vida. Como a gente falou, quando tem 3N, tem aborto espontâneo. É incompatível com a vida, infelizmente. Ocorre muito em plantas, e isso facilita o processo evolutivo das plantas, que é uma coisa interessante. E pode ocorrer em animais, como por exemplo a abelha. A abelha tem a euploidia constantemente, naturalmente, e não tem nada, ela vive a vida dela tranquilamente, não afeta a abelha isso aqui. Então alguns animais eles conseguem tolerar muito bem a euploidia. E a gente vai ter um outro grande grupo, que é o que na maioria dos casos afeta humanos, que é a aneuploidia. A aneuploidia ela vai ser uma variação de um cromossomo. Tipo, por exemplo, o cromossomo 21, ele vai ter uma alteração ali, vai ter um a mais, um a menos. E a gente vai ter aqui outros grupos pequenos dentro da aneuploidia. A gente vai ter a nulissomia. No caso da nulissomia, nenhum cromossomo homólogo vai estar lá. Vamos dizer, o cromossomo 21 sumiu. Não tem nenhum dentro da célula. A célula vai estar ali sem o cromossomo 21. Nesse caso, se perdeu o par inteiro, isso aqui é incompatível com a vida humana. Então, se ocorrer, muito provavelmente não vai chegar a nascer
a mulher vai ter um aborto espontâneo e não vai chegar a nascer. A gente vai ter a monossomia. A monossomia é quando falta um cromossomo homólogo. Ou seja, no lugar de ter um par, vai ter só um. Esse aqui é a monossomia. Um exemplo muito conhecido é a síndrome de Turner. Eu vou colocar uma fotinha aqui, tanto do cariota quanto de alguém com a síndrome de Turner. É um exemplo popular, vão ter outros, aconselho que vocês pesquisem. A gente vai ter a trissomia. Trissomia, a gente tem um exemplo bem popular, que é a síndrome de Down. A trissomia é quando você vai ter 3 cópias desse mesmo cromossomo lá dentro da célula. No caso da síndrome de Down, é o cromossomo 21. E a gente vai ter a poliploidia. No caso da poliploidia, pode ocorrer em humanos? Pode. Existem síndromes relacionadas à poliploidia, mas é muito mais comum em plantas. Em plantas, ela tem poliploidia constantemente. E uma coisa legal que a gente pode pensar sobre esse assunto é sobre a biotecnologia. Hoje em dia, a engenharia genética está evoluindo de um jeito incrível. A gente ouve muito falar sobre plantas transgênicas, carne transgênica, não sei o que transgênico para todo lado. O que é esse transgênico? O pesquisador vai lá, ele seleciona um gene de uma planta. Por exemplo, você imagina uma planta que ela é resistente a fungo, porque ela produz uma toxina ali dentro dela que mata somente fungos. Aí ele vai lá, isola esse gene, pega esse gene e transfere para uma planta do interesse dele, que pode ser, por exemplo, o tomate. Aí ele vai lá, coloca isso aí no tomate, o tomate vai crescer e ele vai produzir essa mesma toxina que só afeta fungos e o tomate vai ser resistente a fungos a partir daí. Certo? Isso é uma das formas de transgênico, que é muito interessante. Outra coisa relacionada à engenharia genética são as vacinas gênicas, que já estamos pesquisando. Por exemplo, teve vacina do Covid agora, que foi usada a vacina de RNA, é uma vacina gênica. Você coloca os genes dentro do indivíduo, esse gene vai produzir a proteína adequada para combater aquele vírus, aquela bactéria e tal, e vai combater a doença. Então, é outra forma de engenharia genética que é muito interessante. Eu vvou deixar um exercício para vocês da página 266. Espero que vocês façam. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Meu Instagram é @leocionando. Tirem dúvidas, conversem comigo. E até mais. Até a próxima semana. E tchau, tchau.